Estaremos começando agora o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Bíblia na Quarentena, mais Bíblia na Quarentena, Bíblia na Quarentena. Vamos para a Bíblia? Estaremos hoje falando sobre a igreja de Tiatira, a quarta carta que o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, aqui a gente volta no contra ti. É interessante que ele começa de novo elogiando a igreja. É uma igreja que trabalha, tem obras, é uma igreja que tem amor, que tem serviço, que tem fé, que tem paciência e que as últimas obras delas são mais do que as primeiras. Ele fala mais no sentido de quantidade, não de qualidade. Ele fala que as últimas obras são mais do que as primeiras. Então a ideia aqui, a intenção aqui de falar para essa igreja é que essa igreja está trabalhando. É uma igreja que não está parada, é uma igreja que está em ascensão. É uma igreja que trabalha mais do que trabalhou no início. Mas ele fala isso no verso 20, mas tenho contra ti. Repare que Deus, ele vê o teu trabalho, ele vê o teu desempenho na obra do Senhor, ele vê o teu envolvimento na obra do Senhor. Mas além dele ver isso, ele vê mais. E o que ele vê? Ele vê algo que essa igreja precisa melhorar. E em que essa igreja precisa melhorar? Vamos ver? Verso 20 diz assim: mas tenho contra ti. Você precisa melhorar nesse ponto agora que eu vou te falar. Tenho contra ti porque você tolera que Jezabel. Olha o que ele diz. Tolera Jezabel. A palavra tolerar significa consentir, admitir. Você vê que está errado, só que mesmo assim você não se posiciona. Então a igreja de Tiatira é uma igreja que trabalha, que tem amor, que tem fé, que tem paciência, mas é uma igreja que tolera Jezabel. Quer dizer, ela até vê que está errado, mas ela tolera, ela anda mesmo sabendo que está errado. Ela tolera que Jezabel, mulher que se diz profetiza. É interessante que a palavra Jezabel, o nome Jezabel, significa não há nobreza ou sem nobreza. E Jezabel, como nós conhecemos, foi a esposa de Acabe. Jezabel, ela reinava no lugar de Acabe. Acabe era o rei no papel, mas Jezabel era quem dava as ordens. Era quem governava Israel no tempo do reinado de Acabe. Jezabel, ela morre lá em 2 Reis, capítulo 9. Então, quando ele fala aqui que ele tolera Jezabel, não é a mulher Jezabel, porque, como eu acabei de falar, ela morre no Antigo Testamento, mas o espírito que estava movendo Jezabel. É interessante que Jezabel é uma mulher endemoniada porque ela não tem nobreza. O próprio nome Jezabel significa não há nobreza. Ela é uma mulher que está sendo influenciada pelo espírito. A mulher Jezabel morre, mas o espírito que está nela não morre. Tanto que influencia lá no Novo Testamento, aqui no 1º século depois de Cristo, a igreja de Tiatira. Ele influencia uma mulher que ela se diz profetiza, olha só. E ela, essa mulher que tem um espírito que estava sobre Jezabel, ela se diz profetiza, ela não é profetiza. Ela se diz, ela se autodenomina profetiza. Ela ensina e ela engana. Irmãos, se ela ensina, é porque ela tem alunos. Ela não iria ensinar se não tivesse alunos. Se ela engana, é porque esses alunos que ela tem não têm o conhecimento sólido na palavra, porque se tivesse, não seriam enganados. Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ok? Então, lá em Tiatira, a igreja está sendo repreendida porque existe uma profetisa, existe uma falsa profetisa lá, que está sendo influenciada pelo espírito de Jezabel. Essa falsa profetisa, ela ensina, se ela ensina, ela tem alunos. Se ela engana, porque esses alunos são rasos na palavra, não têm o conhecimento da palavra, e ensina, engana, e ela ainda incentiva os servos, os servos do Senhor, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Práticas que Jezabel, lá no Antigo Testamento,
adorava. Sabemos que Jezabel era uma princesa sírio-fenícia. Ela era filha de Etbaal. Etbaal era rei e sacerdote em Sidom. Então a Bíblia diz que Jezabel, lá no Antigo Testamento, o espírito que estava sobre ela é o mesmo espírito que agora está sobre a igreja de Tiatira. Amém? Então você que hoje está ouvindo essa palavra, você que hoje está aprendendo mais Bíblia na quarentena e que você está se identificando com essa igreja de Tiatira, eu quero te dizer, tira a Tiatira que está dentro de você. Porque você está sendo discernido. Deus está vendo o teu trabalho, Deus está vendo o teu serviço na obra de Deus, mas você está sendo influenciado por alguém que é uma falsa profetisa, alguém que é um falso profeta. Amém? E aí no verso 21 ele diz, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então Deus, ele até observa, Deus vê o pecado na igreja de Tiatira, Deus dá tempo para que essa igreja se arrependa, se converta do seu pecado, mas essa igreja não se arrepende. E o que ele faz? Agora ele vem com sentença. Verso 22 diz assim, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ele deu tempo, essa igreja não se arrependeu, e aí ele estabelece uma sentença. Eu vou colocar essa igreja numa cama se não se arrepender. Quer dizer, dá mais um tempo ainda. Olha como Deus é misericordioso. Amém? Verso 23 ele diz, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, isso é lindo, que mesmo que tenha em Tiatira pessoas que estão sendo influenciadas por essa falsa profetisa, graças a Deus, também tem em Tiatira os remanescentes. Aqueles, verso 24, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Você que está praticando esses pecados, você que está sendo influenciado por uma falsa profetisa, entenda que você está nas profundezas de Satanás. Olha o que ele diz, aos que não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Quer dizer, os remanescentes, aqueles que estão fiéis em Tiatira, Deus não vai colocar repreensão alguma, Deus não vai colocar carga alguma sobre você. Verso 25 ele diz, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então chegamos aqui na máxima da nossa série, ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você que está fazendo parte desse contexto de Tiatira, entenda, existe uma falsa profetisa, existe alguém que se diz profeta e não é, ele está sendo influenciado pelo Espírito que estava sobre Jezabel. Deus fala para você se arrepender, senão ele vai te colocar numa cama. Amém? Ouça a palavra de Deus, ouça uma repreensão de Deus, porque Deus repreende e castiga a todos a quanto ama. Quem tem ouvidos, ouça.